Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vamos falar sobre o volume 2 da série dos Eternos. Os Eternos que nós vimos no início do ano ser lançado o primeiro volume pelo Kieron Gillen com arte do Esad Ribic. E aqui já começa as coisas se complicarem para os Eternos porque o Thanos, o Titã, ele está de volta e agora ele vai ocupar um papel extremamente importante nesta comunidade de super-heróis. Mais detalhes depois da vinheta. O relançamento do título dos Eternos foi uma agradável surpresa que chegou aqui, na verdade, no finalzinho do ano passado, mas já está bastante avançada a publicação desse título nos Estados Unidos. A Panini até demorou um pouco para soltar esse volume 2, em virtude, inclusive, dessa conexão que o título vai ter daqui a pouco com a série dos Vingadores e com a série dos X-Men, na vindoura saga Juízo Final, onde Vingadores, Mutantes e Eternos vão entrar em uma batalha de proporções assim gigantescas. O fato é que o Kieron Gillen, que também está escrevendo uma parte dos títulos lá dos X-Men, está começando a costurar as questões aqui para que de alguma forma os Eternos vejam os mutantes como uma ameaça. Mas isso acontece lá no final dessa edição, que inclusive veio faltando ali uma edição especial do Thanos que deve ser publicada mais adiante. O que temos aqui é a continuação da situação que foi mostrada no volume 1, onde os Eternos descobrem um pouco mais sobre os seus propósitos, onde eles descobrem a verdade sobre a sua existência, as suas relações com os Celestiais, né? E como esse ressurgimento deles deixa eles cada vez mais próximos daqueles que eles deveriam perseguir e controlar, que são os deviantes. Da mesma forma, eles percebem que o fracasso deles com os humanos é muito mais grave do que eles costumam imaginar. E ao mesmo tempo, eles são muito mais humanos do que eles gostariam. A gente vê o traço da personalidade de diversos Eternos ali, fazendo coisas que humanos normais fariam, por mais que eles tentem se distanciar da humanidade a serviço dos Celestiais. O fato é que o Kieron Gillen com o Esad Ribic tratam essa série como uma série de política e diplomacia. Só que quando você coloca o Thanos no meio, e muitas vezes encontrar o Thanos e encontrar o Icaris, significa que a diplomacia vai ser colocada em segundo plano e a gente também vai ver muita pancadaria acontecendo. Outro detalhe bastante interessante é a participação dos Vingadores como mero coadjuvantes nessa série, porque a gente vê toda a trama acontecendo de forma que a máquina ela é uma guia que vai expandindo o nosso conhecimento sobre as cidades dos Eternos, as comunidades, inclusive sobre o processo de votação. Esse processo de votação para escolher o Eterno Primordial, ele é burlado de alguma forma, um plano ali do Thanos com um dos Eternos que resolve trair os seus compatriotas, e aí a gente percebe que a disputa pelo poder leva a alianças bastante controversas. E o próprio Thanos, em determinados momentos, ele busca saber cada vez mais sobre a sua origem e entender o porquê ele é não só um Eterno, mas em parte também um deviante. A narrativa tenta, de algumas formas, inovar, com páginas de textos mais alongados, com páginas de gráficos, e lembra muito a experiência do que o Jonathan Hickman trouxe para os X-Men na sua fase de Krakoa. A gente tem aqui um quadrinho realmente interessante, mas que requer uma leitura com bastante atenção para você não perder as nuances, os detalhes e as pequenas referências que são feitas. Então, a Athena, o Icaris e o Fasto têm papéis relevantes, papéis importantes nessa narrativa,
mas não são os únicos Eternos que brilham e que têm os seus momentos de ponto de virada, tendo inclusive alguns momentos reservados para os personagens deviantes, que são ali uma espécie de uma subespécie de Eternos, uma raça para a qual os Eternos foram orientados a controlar, caçar e reprimir, né? Então a gente tem uma HQ com diversas camadas, por assim dizer, e muito distante daquela escola básica de quadrinhos de super-heróis. Eu gosto dessa proposta de Eternos, eu recomendo aí a leitura desse material para você que também está acompanhando o título dos X-Men e pretende ali na frente ver os quadrinhos da vindoura saga dos Vingadores, Dia do Juízo Final, onde os X-Men vão enfrentar os Eternos e os Vingadores. Tudo isso, lembre-se de um nome, Uranus, o cara que vai dar muito trabalho e que já começa a surgir aqui indícios da sua existência neste quadrinho dos Eternos. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Forte abraço e até a próxima!